A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Guilherme Couto. Estamos hoje gravando o nosso 5º vídeo do canal Pode ou Não Pode. Desde já eu convido você a ativar o sininho, a deixar o seu like e a se inscrever no canal e deixar seus comentários. Deixe no comentário aí algum tema que você deseja ouvir ou entender sobre ele, que nós vamos buscar aí conhecimento e entendimento e tentar fazer um vídeo em cima do que você deseja ouvir, né, tirar suas dúvidas, tentar tirar suas dúvidas em cima dos temas que os irmãos escolher no comentário dos vídeos. Amém? Deus abençoa. O tema de hoje é a queda do anjo de luz. Vamos falar da queda de um querubim, a qual o nome Lúcifer, que significa anjo-luz ou estrela da manhã. Sua queda é contada em 2 livros, em Ezequiel e também em Isaías, e também lá no livro de Apocalipse, onde é contada a sua queda. Mas para nós entender um pouquinho sobre isso, nós teríamos que ler lá no livro da criação, o livro de Gênesis, versículo 1 e versículo 2 do livro de Gênesis, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como assim, pastor Guilherme? Aqui nós temos um tempo indeterminado. Como assim um tempo determinado? Entre o versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 2, há uma diferença de tempo incalculável que nós, seres humanos, não conseguimos saber, só Deus que está no céu. Existe estudo sobre esse tema, sobre o cálculo e o tempo desse versículo, mas não conseguimos chegar, só quem sabe é o Deus Criador. O que me chama a atenção é que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, diz assim, eu sei que tudo quando Deus faz, será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso Deus faz para que o homem tema diante dele. Está entendendo? Então tudo que Deus faz é perfeito. Nada não pode tirar e nem acrescentar para que o homem tema diante dele. Então vamos lá no versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Se tudo que Deus faz é perfeito, Deus fez o primeiro céu, Deus fez o segundo céu, Deus fez o terceiro céu, e Deus fez lá a nova Jerusalém. Deus fez os anjos, arcanjos, serafins e querubins. Tudo que Deus faz é perfeito, não tem como tirar e nem colocar. Então presta atenção, se no princípio Deus fez os céus e a terra, se tudo que Deus faz é perfeito, o segundo versículo chama atenção, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava, ou dependendo da tradução, se movia sobre a face das águas. Espera aí, se Deus fez os céus e a terra, Deus fez um céu perfeito e também fez uma terra perfeita. Mas o que houve? O que aconteceu? É isso que esse estudo traz sobre o período do versículo 1 e o versículo 2. Pode ser milhões, até bilhões de anos, não se sabe, né? Nós sabemos que existiu dinossauros, né? Por causa das ossadas, não tem como inventar ossadas tão grandes de animais tão grandes. Existiram grandes animais que nós, ser humano, não conseguimos, depois de Adão, não conseguimos falar nos seus nomes, mas existiu. E conforme eles vão estudar a ossada de milhões de anos, bilhões de anos, mas nós sabemos que a Terra ela tem 6 mil anos, né? Então não tem como um dinossauro viver bilhões de anos. Mas nós sabemos que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para nós. Então Deus criou os céus e a terra, e tudo que Deus faz é perfeito. Mas só que no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o
declarou. Então, ninguém viu Deus, nenhum viu Deus, mas o unigênito que estava no seio do Pai o declarou. Então, me chama a atenção que Deus criou os céus e a terra, Ele criou os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, criou tudo que existe no céu. Então, quando Deus criou tudo, os anjos principalmente, entre esses anjos existiu um querubim, do nome Lúcifer, estrela da manhã, significa anjo-luz. Ele era diferenciado. Abaixo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, esse anjo ele era como se fosse o quarto. Não havia ninguém que se destacava diante dele na sua beleza, no seu brilho e provavelmente no seu poder. Ele era diferenciado. É como se fosse, após a Trindade, ele que comandava tudo. Ele comandava os anjos, ele era um anjo diferenciado. Por ser diferenciado, que através dele houve uma rebelião no céu. Então nós já entendemos que ele, além de ser belo, bonito, diferenciado e com poder que sobressaiu sobre os outros anjos. O que acontece? Diante desse versículo, o que eu entendo? Ninguém viu Deus, mas o unigênito estava no seio do Pai. Qual é o filho que não pega um colo do pai? Qual é o pai que não pega o seu filho e coloca no colo e faz um carinho nele? E aqui nos diz que o unigênito estava no seio do Pai. Jesus estava recebendo um carinho do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso. E como o anjo luz, Lúcifer, é aquele que tinha mais intimidade, aquele que ia em todas as partes, aquele que tinha mais intimidade diante do trono do Senhor, por que não esse dia ele avistou um trono vazio? Ele olha para o trono porque o filho está recebendo o carinho do seu pai. E ao olhar o trono, imaginando, peraí, abaixo da Trindade é eu que comando aqui. Gostei desse trono vazio. Por que não ter um trono igual a esse? Por que não ter o meu lugar de honra neste céu? Então foi aí que começou a entrar a iniquidade no coração do anjo Lúcifer. A iniquidade no coração de Lúcifer. Foi aí que começou a pecar. E nós vamos falar sobre isso no livro de Isaías e de Ezequiel. No livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15, vai dizer assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueceu as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação, dos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo, contudo tu serás derrubado ao inferno, para ao lado do abismo. Também nos chama a atenção também que aqui ele diz que ele vai fazer o seu trono acima do trono do Senhor, que o teu coração havia entrado em iniquidade, que ele queria fazer sua congregação lá nos montes do lado do norte. Ele queria estar acima do Senhor. O seu coração foi corrompido, o seu coração se encheu. Lúcifer achou que estava por seu quarto, o quarto não interessava para ele. Eu fico imaginando ele olhando para o Espírito Santo, que é o terceiro ali, falando assim, é muito pouco para mim essa vaga. Aí ele olha para o segundo, que é o Filho do Deus vivo, então, segundo lugar para mim não importa. Ele olha para o primeiro, que é o Deus Todo-Poderoso, achei não, é muito pouco. Eu quero estar acima do Deus Todo-Poderoso. É aí que ele se enganou. Porque ninguém pode estar acima do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. No livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 13, olha que interessante. Vou meditar só nesse versículo e depois vou meditar nos outros. Tu estivesse no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti
no dia em que foste criado. Olha que maravilha, Deus dizendo que os trabalhos dos louvores, dos instrumentos, foram preparados nele no dia que foi criado. Mas o que me chama mais atenção é o início. Vou repetir: tu estivesse no Éden, no jardim de Deus. Espera aí, o Éden não foi criado quando Deus fez Adão e Eva? Correto? Do versículo, capítulo em diante, capítulo 1 em diante. O Éden não foi criado quando Deus separou a parte seca da parte molhada, criou os céus e a terra, criou os animais, criou as plantas. Não foi feito o Éden, não foi feito nessa época. Então como é que aqui agora Deus está dizendo aqui em Ezequiel que tu estivesse no Éden, do jardim de Deus? Que Éden é esse? Mas o que me chama a atenção é que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Dá a entender aqui que Deus fez o primeiro Éden para Lúcifer, cheio de pedras preciosas. O primeiro Éden, aonde ele andava, aonde ele preparava os seus louvores, aonde ele tinha um lugar que não existia sol, não existia lua, mas só o brilho de Deus iluminava esse Éden. Então aqui nós vemos aqui que existiu um Éden do jardim de Deus. Quem sabe aí a primeira terra que está no versículo 1, que tudo que Deus faz é perfeito, para que o homem não possa colocar e tirar. Ezequiel, verso 14 e 15 do capítulo 28, vai continuar dizendo sobre essa passagem da queda do anjo luz. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim: tu estivesse sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Continuando no verso 16 e 17, do capítulo 28, diz assim também: por causa da sua amplitude das tuas contra as nações, tu foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração levou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei para que te contemplem. Eita glória, hein? Viu que maravilha, que versículo lindo, né? Aqui vai mostrar que a iniquidade subiu. O Lúcifer, ele se achou. Ele se achou. No dia de hoje, ele se achou o cara, né? Na linguagem de hoje, ele se achou que era o todo, que poderia estar acima do trono do Senhor. Ele se corrompeu, né? Infelizmente existe nos nossos meios pessoas que se acham demais, que tem vaidade demais. Imagina o anjo que estava no céu vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus. Continuando para finalizar aqui, Ezequiel 28, verso 18, vai dizer assim: então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades e pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, e ele te devorará, e te darei a cinza sobre a terra, à vista de todos aqueles que contemplam. Então nós vemos aqui que Deus não perdoou. Deus não perdoa. Levantou o anjo Miguel, guerreou, lutou e expulsou a terça parte junto com Lúcifer, o Satanás, né? O anjo Lúcifer se torna o Satanás, né? O demônio que é o comandante de todos, né? Ele foi jogado para baixo, né? Ele foi jogado lá de cima.
Agora o que me chama a atenção é que ao cair todos esses anjos, o que aconteceu com a terra? Antes de nós falarmos da queda de Lúcifer, o que aconteceu com a terra quando isso foi lançado, eu quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 4, vai dizer assim, ó: e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. E também aqui, continuando, quando eu falar sobre essa queda, Apocalipse 12, versos 7 ao 9. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo é Satanás, que engana todo o mundo, e foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o que me chama a atenção aqui, que eles foram lançados à terra. A terça parte foi lançada na terra. Então pensa bem, se no capítulo 1 Deus diz, no princípio criou os céus e a terra, a Bíblia nos diz aqui também, nós lemos aqui em Ezequiel, que Deus fez o jardim, foi feito no jardim do Éden, o jardim de Deus. Então peraí, então se Deus faz tudo é perfeito, então nós podemos entender que existiu uma terra, um Éden, que Deus fez para Lúcifer e seus anjos, né, para adorar ou preparar suas adorações, né, um lugar para contemplar nas pedras forreadas de fogo, né, as pedras diferenciadas, que as pedras maravilhosas. Então pensa bem, ele subiu a iniquidade no seu coração, e ele tentou ir acima do trono de Deus. Então, quando ele está embaixo, no Éden, ele sobe ao trono do Senhor, e ele contempla o trono de Jesus vazio, que ele eleva o seu coração de ter um trono acima do trono dos céus, acima do trono de Deus. Então, ele eleva a iniquidade no seu coração. Mas aí a Bíblia nos diz aqui que Miguel lutou, e o dragão foi lançado na terra com a terça parte das estrelas, com a terça parte dos anjos, né, que se juntaram com Lúcifer. Então presta atenção, pera aí, Deus fez um primeiro céu, no princípio Deus fez os céus e a terra. Então o primeiro céu e a primeira terra é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. Mas ao cair, lógico que Deus, quando ele fez os anjos, arcanjos, que eram os querubins e os serafins, eles não pecaram amanhã, mês que vem, um ano depois, 2 anos depois. Eu acredito, pode ter durado 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão de anos. Não sabemos o tempo que é esse período que Deus construiu os céus e a terra, os anjos, arcanjos. Não sabemos o tempo que demorou para que Lúcifer, né, crescesse essa iniquidade no seu coração e também contaminar essa parte do céu. Então não foi num dia por outro, não foi num mês por outro, não foi, com certeza pode ter sido milhões, até bilhões de anos, não sabemos. Nós sabemos que a partir do versículo 2, de um período para cá, nós temos em torno de 6.000 anos. Mas do versículo 1 ao versículo 2, não sabemos o tempo. O que acontece então? Quando Lúcifer e seus anjos foram lançados na terra, nós sabemos que os capetinhas, tudo tem poder. Aqueles que entram no corpo humano hoje, né, que a gente dá trabalho até mesmo para ser expulso, para expulsar, dependendo se você tiver com a vida no altar, com consagração, tem uns fraquinhos que você expulsa, mas tem uns que são diferenciados, que dá trabalho para expulsar. Tem que estar com jejum e oração. Mas agora você imagina Satanás, imagina Lúcifer, você imagina a terça parte do céu, juntamente com Lúcifer, caindo sobre a terra. Imagina vários anjos caindo e batendo na terra. Você já imaginou um meteoro determinado do tamanho dele, se cair na terra pela gravidade, ele faz um buraco, ele faz um arrombo. Agora você imagina a terça parte do céu e o anjo luz, todos os anjos
poderosos caindo sobre a terra. Você imaginou a explosão que deu? A quebradeira que deu? A destruição que deu? Vários caindo ao mesmo tempo, eles foram lançados na terra. Eles foram jogados na terra. Então por isso que existe, né, a tal da teoria do Big Bang, né, aquela explosão. Por que não? Pode ter existido dinossauro? Por que não? Não sabemos. Existem ossadas, existem estudos, existe que fala que as ossadas têm milhões de anos. Por que não? Porque há um tempo indeterminado entre o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, e entre o versículo 2. Então isso nos chama a atenção, esse estudo sobre a queda do anjo luz. Passado-se um período que houve a queda de Lúcifer, com certeza o céu, né, Deus ficou triste, com certeza, e Deus sentiu de fazer algo que ele não tinha feito antes. A sua criação mais linda e perfeita, né? Deus agora ele desce na terra, né, que estava coberta por água, faz separação da água da terra seca, vem criando tudo que continha na terra, sol, luz, estrelas, animais, os peixes, as plantas. E aí ele vai e pega da argila, do barro, e faz um boneco. E ao fazer o boneco, ele sopra o fôlego de vida dele. Eu e você temos dentro de nós algo que é de Deus. É por isso que ele nos quer. É por isso que ele quer que nós vamos morar no céu. É por isso que ele quer que nós adoramos, exaltamos o nome dele, nos tornamos santos, nos santificamos a cada dia mais, porque senão não tem como, né, evitar pecar para ir morar no céu. Porque ele tem dentro de você, dentro de mim, tem algo que é dele, que pertence a ele, o fôlego de vida. Então, quando Deus criou Adão e logo depois criou a Eva, sabe o que me chama a atenção? É que eu fico imaginando Lúcifer olhando aquele negócio. Espera aí, Deus criou alguém à imagem e semelhança dele, né? Por que imagem e semelhança? Às vezes as pessoas, eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Às vezes algumas pessoas até mesmo desprovidas de beleza e falam, não, eu sou feio, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não quer dizer que nós somos você e eu igual a Deus, não. Existem pessoas, né, que é mais bela do que a outra, sim, beleza, não tem problema. O negócio é que a imagem e semelhança quer dizer, é o semblante, a forma de ser, os braços, as pernas, dedos. Lógico que Deus tem a sua glória. A imagem e semelhança é por ser igual ao Senhor, não por beleza, mas pela formação, pela característica nossa de ser humano, do corpo humano. Então o que acontece? Lúcifer vendo aquilo, peraí, aquele homem que Deus criou, ele acorda bocejando, come alguma coisa e fica feliz, chora na alegria, chora na tristeza, né? Aí Deus faz a sua disjuntora, que os dois coabitavam junto, coisa que os anjos não tinham. Bebe água, se fica feliz, fica satisfeito e dorme, e coisa que os anjos não fazem. Então isso chamou a atenção de Lúcifer. E quando Deus cria Adão e Eva, aí Lúcifer pensou, peraí, Deus fez algo perfeito, melhor do que nós, eu vou tentar acabar com a vida deles. E aí até hoje ele está tramando, através da serpente, ele fez a Eva pecar, que Adão pecou, e, né, todos teve sua sentença, e nós estamos hoje aí, né, pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, nós estamos pagando, e até nós morrermos, até Jesus vir buscar a igreja, nós temos que estar preparados, porque Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para você amanhã. Temos que estar preparados para ir morar no céu. Amém? Você que gostou desse vídeo, né, ativa o sininho, se inscreva, dá um like, deixa seu comentário. Se você quer ouvir algum tema que você tem dúvida, a gente vai estudar, buscar e para fazer um próximo vídeo, né? A conclusão desse estudo de hoje,
que é a coisa mais perfeita que Deus fez, de tudo que Deus fez. Lógico que não ser o seu filho, não ser a Trindade, são eu e você. Somos filhos de Deus. E Ele quer que nós vamos morar no céu. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que possa acrescentar, Eu deixei minha opinião. E se alguém não concordou, amém. Se alguém concordar, amém também. Se você tem um outro pensamento, pode deixar seu comentário. Se não tem, que Deus te abençoe vocês, amém? Eu sou o pastor Guilherme e não deixe de dar seu like aí, tá? E ativar o sininho, deixar seu comentário, inscrever no canal. Que a graça e a paz estejam com todos.